Bom dia, meus irmãos, paz de Jesus. Você já foi convidado para uma festa, eu tenho certeza disso. Algumas festas às vezes são um pouquinho mais simples, né? Aquela em casa que a gente faz, aniversário das crianças. Outras são mais requintadas, né? Festas mais sofisticadas. Eu lembro do casamento do Juan e da Natália. E como que... Foi, pô. E como que a gente se prepara para uma festa, né? Tem uma preparação, você precisa... Não sei, eu me lembro no caso deles que foi de manhã o período, né? Não foi à noite. Então eu lembro da Maga saindo de casa bem cedo, né? Para fazer cabelo lá. Então tem uma preparação, a festa exige alguma coisa da gente, uma convocação. Você foi convidado para uma festa de criança, você vai ter que pensar num presente para levar, porque a expectativa da criança é grande, né? Para receber um presente. Então sempre quando você tem esse convite, de alguma maneira você precisa se preparar. Esse trecho que a gente vai falar aqui é uma sequência do que a gente já vem tratando. Eu sei que vai sempre ser difícil para vocês lembrar, porque é uma vez por mês que eu vou falar sobre esse texto de Hebreus, mas tem uma continuidade. Primeiro, Jesus foi apresentado aqui no livro como sendo superior aos profetas. Deus tinha falado por meio de profetas, mas agora ele falou pelo próprio Filho. Depois o escritor de Hebreus fez uma apresentação dizendo que Jesus não era só maior do que os profetas, mas Jesus é também maior do que os anjos. E esse foi o tema no mês passado. Obrigado, meu irmão. E agora ele vai continuar fazendo esse tipo de lógica, que Jesus é superior, que é a proposta do livro de Hebreus. Só que agora a comparação já não é mais com os profetas em geral, a comparação já não é com os anjos. Nesse trecho a comparação de Jesus vai ser com Moisés. Então, o início aí do versículo 1, se você ver, é uma continuidade do assunto. Por isso, você não começa uma frase com por isso do nada, né? O por isso pressupõe que você está explicando algo, e isso que você explicou até agora tem mais uma questão para... Por isso, o resultado... Então, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, e ele vai continuar agora com uma nova argumentação, dizendo que Jesus é maior também do que Moisés. Olha que impacto que isso tem. Porque o que era Moisés para aquela sociedade da época? Era, assim, o suprassumo da espiritualidade, da vida com Deus, de um nome que deveria ser respeitado. E aí o escritor vem e fala assim: oh, sabe aquele Moisés lá? Então, Jesus é maior do que ele. Então, pensa no impacto que esse texto vai ter para aqueles leitores originais. O trecho é curto, até dava para estender mais do capítulo 3, mas eu vou deixar para a próxima parte o restante do capítulo 3. Então, hoje a gente vai ficar só do 1 ao 6, é uma mensagem tranquila e simples. Na comparação aqui entre Jesus e Moisés, o escritor ele vai dar duas semelhanças, mas também vai dar duas diferenças. Existem aspectos em que Moisés e Jesus são iguais, mas existem aspectos que eles são muito diferentes. A semelhança, os dois aspectos aí em que eles são semelhantes, eu vou ler de novo o trechinho aí que o Cláudio já leu para a gente. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, a primeira semelhança entre Jesus e Moisés é que ambos foram constituídos por Deus. Quem chamou Moisés para a obra? Deus. Não foi Moisés que preencheu lá e foi votado Não, ele fugiu, ele foi morar em outra terra, mas Deus chamou ele lá naquela sarça, falou: você vai tirar o povo lá. Moisés falou: não, Deus, eu não sei falar, e não sei o que. Não, é você. Então Moisés foi constituído para um cargo, para uma missão por Deus. E Jesus? Também foi. Essa é a primeira semelhança. A segunda semelhança, ainda aí no versículo 2: o qual é fiel àquele que o constituiu,
como também era Moisés. Então a segunda semelhança é, a primeira, os dois foram constituídos, chamados por Deus para essa missão. E a segunda semelhança é que os dois foram fiéis. Tanto Jesus como Moisés cumpriram muito bem o trabalho para o qual foram chamados. Não dá para você olhar para Moisés e falar, esse cara aqui não é nada. Não, ele foi uma grande pessoa. Ele foi chamado, foi escolhido por Deus. E fez o seu trabalho muito bem. A gente não pode olhar para o final da vida de Moisés e falar, mas ele não entrou na terra prometida porque ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. Ele era humano como todos nós, mas a missão dele foi um sucesso. Carregar por 40 anos aquele povo murmurador, no deserto. Um cara de 100, né? A vida dele, aquele trajeto no deserto de 40 anos, é Moisés de 80 aos 120. Imagina você vagar num deserto com essa idade, tendo que cuidar de gente, resolver causas. Então ele foi bem sucedido. E a conclusão de Deuteronômio fala de Moisés como não fala de mais ninguém. Que não houve em Israel um profeta como ele, que falasse com Deus face a face. Então, pensa nisso. Eu olho para Jesus e eu olho para Moisés, Deus chamou os dois. Eu olho para Jesus, eu olho para Moisés, os dois foram fiéis naquilo para o qual foram chamados. Mas eles não estão no mesmo nível. E é isso que o autor agora vai querer ressaltar. Existem diferenças entre eles. Olha no versículo 3. Jesus, todavia, ou seja, tem uma questãozinha aí que a gente precisa ressaltar. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, peraí, tem semelhança, mas também tem diferença. Não dá para colocar no pé de igualdade, que eu acho que era o risco que esses leitores originais corriam. Eles são judeus. O povo que está recebendo essa carta que nós estamos lendo são judeus de cultura judaica, que agora se converteram ao cristianismo. Então no coração deles é uma vida inteira de obediência à lei e a Moisés, e agora de repente você tem que trocar. É como se você descobrisse com 40 anos de idade que seu pai e sua mãe são adotivos, e te apresentam um novo pai e uma nova mãe. Esse é o seu pai biológico. Sabe, você não deixa de amar aquela pessoa que te criou a vida inteira e de repente, então é você que é meu pai, e abraça. É um estranho, não é assim? Você tem que agora entender que aquela pessoa a quem você dedicou a sua vida, a sua obediência durante toda a sua vida, agora tem alguém que de verdade é a quem você tem que honrar e respeitar. Estou usando essa lógica aí da adoção só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu no coração daquelas pessoas. Uma vida dedicada a Moisés, e agora de repente ele se converte ao cristianismo, que diz, Jesus é o Senhor. Você lembra de Moisés, você honra Moisés, ele foi aquele grande homem, mas esse é maior. Como isso? Desde que minha vida inteira é Moisés, agora de repente você fala que é Jesus? E ele diz, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Juan falou aqui que ele retomou a reforma lá na casa dele, né? E cansa, não cansa? Mas no final, quem vale mais? A casa ou o dono da casa? O dono da casa, né? Porque você não arruma a casa para ela ficar sozinha, você arruma para você, porque você é o dono, você quer desfrutar daquilo. Então, por mais que você se empenhe, você sempre vai valer mais do que a casa. E aqui ele começa a fazer essa analogia. Comparar Jesus e Moisés é como você comparar o dono da casa com a própria casa. O dono tem maior honra. Então a primeira diferença entre Jesus e Moisés é: Jesus tem maior honra. Eu achei interessante esses dois adjetivos que ele usou no versículo 1, se referindo a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso mostra uma honra que Moisés não tinha, porque Moisés não foi sumo sacerdote. Moisés era um levita, lembra? Ele era irmão de Arão, então ele era da tribo de Levi, mas ele nunca foi sumo sacerdote. Ele entrava na tenda, ele fazia coisas que só o sumo sacerdote podia fazer, mas oficialmente ele não assumiu esse cargo.
Aqui o escritor vai chamar Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. E o que essas duas funções pode ter em comum? Por que Jesus foi chamado assim? Eu acredito que é porque nos dois casos, tanto os apóstolos como o sumo sacerdote, o que eles faziam? Eles é quem serviam a Deus de uma maneira mais íntima, não é? O sumo sacerdote não é aquele que entrava no Santo dos Santos, era o indivíduo que tinha a maior proximidade com Deus, vamos dizer assim. Entrava no Santo dos Santos. E o apóstolo era também o indivíduo que tinha a maior proximidade com o Senhor. E os apóstolos foram aqueles que andaram próximos de Jesus. Agora ele vem e diz que Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote. Por quê? Porque Jesus é quem esteve na maior intimidade possível com o Pai. Moisés foi íntimo de Deus? Foi. Mas Jesus foi mais. Moisés serviu a Deus com integridade, com fidelidade? Foi. Mas Jesus merece maior honra do que ele. É o que o escritor está nos dizendo aqui. Então, Jesus ele representa plenamente essas funções. O que é ser sumo sacerdote? Inclusive a carta aos Hebreus vai dizer, né, que a gente entra confiadamente no Santo dos Santos. A gente se torna sacerdote porque Jesus é o nosso sumo sacerdote agora que nos dá essa condição. Essa é a primeira diferença entre eles. Jesus tem maior honra do que Moisés. A segunda diferença, ele vai dizer aqui, olha do versículo, é no 5 e no 6, mas eu vou ler desde o 4 aqui. Então vamos seguir no 4. Porque toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Presta atenção agora no 5 e 6. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Então essa é a segunda diferença. Que na casa de Deus, Moisés era um servo, mas Jesus é o filho. Então se você pensar, naquela época, senhores e escravos, você podia ter um servo, um escravo fiel, trabalhador, que trabalhava dentro da sua casa. Mas por mais que ele fosse fiel, ele nunca ia ser como o filho do dono, do senhor da casa. Então ele faz essa outra comparação aqui, mais uma diferença. Moisés foi fiel, mas ele era, versículo 5, um servo para testemunho. Jesus era o filho do dono da casa. Deus é o dono, já deu para entender. E Jesus é o filho do dono. Então essa é mais uma diferença, tá bom? Ele vai explicar o que é essa casa, né? Não é, a gente às vezes fala aqui na frente, né? Tá na casa de Deus, né? Como se fosse esse lugar. Aqui não é a casa de Deus. Isso é a casa de Deus. Porque Deus habita no seu povo. E ele confirma isso aqui no versículo 6, ó. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Então essa palavra casa que ele está usando aqui já desde o versículo 2, 3, desde o 2, ele usa no 2, ele usa no 3, ele usa no 4, ele usa no 5 e ele usa no 6. É a palavra que mais aparece nesse trecho, é casa. Então você tem Moisés como alguém que serve na casa de Deus. E você tem Jesus como alguém que serve também na casa de Deus. Mas Moisés é um escravo fiel. E Jesus é o filho do dono da casa. São essas duas representações aqui. A casa que Moisés cuidou foi Israel. Mas a casa de Jesus é a nova Israel. É a igreja. É o povo que representa a sua vontade. Então tá posto aí o alicerce da mensagem. Existem duas semelhanças e duas diferenças entre Jesus e Moisés. Só para repetir, as semelhanças: os dois foram constituídos por Deus e os dois foram fiéis na sua missão. Mas tem diferença. Jesus tem maior honra e glória, e enquanto Moisés é escravo, Jesus é o filho do dono. Aí, como que eu falo? Imagina o impacto dessa mensagem, né, para os ouvintes. Pô, aquele Moisés, sabe, que nós honramos, conhecemos, respeitamos, obedecemos, é menor do que Jesus? Imagina o impacto dessa mensagem para eles.
Talvez naquela época o povo pensasse que Jesus fosse só uma continuidade de Moisés, sabe? Assim como os profetas do Antigo Testamento eram uma continuidade. Qual que é a mensagem do Antigo Testamento dos profetas? Eles apontam para Moisés. Você lê Isaías, você lê Jeremias, você lê no livro de Reis, você lê Elias, Eliseu. Qual que é sempre a mensagem dos profetas? Volta para a lei. Volta, obedece à lei, porque senão vocês vão ser punidos. Abandona a idolatria. Então todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontam para Moisés. E de repente, para os leitores originais, Jesus fosse mais um profeta que também ia apontar para Moisés. E o escritor diz, não, Jesus não é a continuidade de Moisés. Jesus é o cumprimento da mensagem de Moisés. Enquanto os antigos, os profetas do Antigo Testamento apontavam para trás, para o passado, apontavam para Moisés, Moisés apontava para o futuro, para Jesus. Então era preciso entender que Jesus não era um novo Moisés. Não é um novo Moisés, mas alguém que vai do lado. Não, não. Jesus é aquilo que Moisés sempre quis mostrar. Moisés serviu na casa de Deus com integridade, com fidelidade no seu chamado, para que o filho pudesse amadurecer e vir e assumir a casa que é dele por direito. E é isso então que Jesus faz. A rotina daquele povo, dos judeus, era conectada com Moisés todo dia, né? Porque você tinha orações, e eles faziam as orações de manhã e à tarde, tinha os sacrifícios, tinha a vida rotineira no templo, tinha os rituais de purificação. Então a vida do israelita diária remetia a Moisés. Eles iam guardar o sábado, já começava a se preparar na sexta, e tudo isso tinha a ver com Moisés, tinha a ver com a lei. E de repente, eles ouvem agora que a pessoa que tem que assumir esse pensamento diário deles é Jesus. Jesus então vai assumir o controle da vida deles. Se Jesus é maior do que Moisés, o escritor vai fazer uma pergunta: por que vocês estão esquecendo de Jesus? Por que esses leitores originais aparentemente estão querendo abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo? Porque, não sei se você já leu a carta aos Hebreus, espero que já tenha lido completo uma vez, mas você vai ver que o desafio desses cristãos aqui, desses nossos irmãos da carta aos Hebreus, é que eles estão sendo tentados a abandonar Jesus para voltar para a vida judaica, se desconverter. Era judeu, virou cristão, mas agora quer voltar a ser judeu, porque ser cristão dá trabalho. Estava gerando para eles um desconforto social, familiar. Imagina você dizer para um judeu: agora você é cristão, e você no meio de uma sociedade que todo mundo ama Moisés, adora Moisés, segue Moisés, você fala: não, agora eu sigo Jesus. Isso tinha um impacto para eles, social, familiar, financeiro. As pessoas eram rejeitadas, as pessoas eram banidas das sinagogas. Então eles estão sendo tentados a voltar para o judaísmo. E o escritor fala assim: você vai voltar para Moisés? É sério isso? Agora que você conheceu Jesus, você vai voltar para Moisés? Então, por que, se Jesus é maior do que Moisés, por que vocês estão esquecendo a fé em Jesus? É a pergunta que ele vai fazer. O trecho que eu falei que eu não vou assumir hoje, que é a partir do versículo 7, vai dar muita argumentação, vai falar do êxodo, quando o povo sai do Egito e peca no deserto, e por conta do seu pecado é impedido de receber descanso na terra prometida. Isso tudo era uma argumentação forte para defender esses 6 primeiros versículos, mas eu vou deixar isso para a próxima mensagem, porque tem conexão também com o capítulo 4. Mas aqui a gente já vai entender, e essa mensagem já está indo para o fim. A gente já vai para a aplicação do tema de hoje. Pensando nessa questão da casa, não pensa na sua não, você vai ter dor de cabeça, eu também tenho com a minha. Pensa nessa aqui, que é a casa de Deus, onde Jesus é o filho do dono. Pensando nessa questão, a aplicação da nossa mensagem é o seguinte: a primeira coisa que eu quero dizer é que nós recebemos uma nova condição em Jesus.
E é o que aqueles originais lá, os leitores originais, também receberam. Enquanto eles eram seguidores de Moisés, ótimo, vocês estão imitando um bom servo de Deus. Mas agora vocês podem imitar o filho do dono da casa. E é melhor, não tem comparação. Aqui ele vai dizer para a gente, olha, de novo retomando o versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participam da vocação celestial. Olha que bonita essa palavra. O que é uma vocação celestial? Nós somos participantes dessa nova condição. A vocação é um convite, é um chamado para uma celebração. Lembra que Jesus menciona uma parábola que um grande homem importante faz um banquete, convida um monte de gente. Quando chega na hora do banquete, o que as pessoas falam? Ah, não dá, eu casei agora, vou cuidar dos meus bois, comprei um terreno. Lembra disso? O que está acontecendo ali é a palavra é a mesma, vocação, é o convite. Eles estão sendo convidados para uma festa e eles rejeitam. Nós fomos convidados para uma festa. Essa vocação que ele diz aqui, nós somos participantes da vocação celestial, significa que nós somos convidados para uma celebração. E ela é no céu, celestial. Nós fomos convidados para uma festa no céu. E esse chamado implica num destino novo. Antes de Jesus chamar a gente ia celebrar. Mas era onde? Não dá nem para chamar de celebração, né? Nós todos estávamos destinados ao sofrimento eterno. Mas em Cristo, nosso destino é mudado. Então pensa bem o que significa servir a Jesus. Ter o seu destino eterno mudado. De não ir chorar no inferno, mas festejar no céu. Moisés tirou o povo do Egito para levar para Canaã, mas Jesus tira a gente das trevas para levar para a luz do céu, ao lado de Deus. Outra razão pelo qual a gente deve se alegrar em servir Jesus, em estar com Jesus, é porque Ele nos fez a casa de Deus. A casa de Deus, no versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. A casa somos nós. E Cristo é o filho do dono. Ele é o nosso irmão primogênito, aquele que tem todo o contato com o Pai, e a gente desfruta disso também. Essa palavra que ele usa aqui é oikos, né, que significa casa em grego, é a mesma palavra que vai ser usada lá em Efésios 2:19, que ele diz que nós somos edificados, família de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos. É o mesmo termo que o Novo Testamento usa constantemente para se referir à igreja. Um edifício vivo, a qual pedras são vocês. É essa palavra. Nós somos a casa que Jesus edificou, que Ele cuida. E aqui nesse contexto aqui da carta aos Hebreus, ele vai dizer: a casa é de Deus, o filho do dono é Jesus. Moisés é um escravo que cuidou bem da casa até o tempo que o filho pudesse assumir todas as coisas. E nós somos essa casa que ele cuida, que ele alimenta, que ele mantém, que ele sustenta. E por fim ele diz assim no versículo 6: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então esse é o ponto-chave. Guardar até o fim essa confiança. Os leitores originais, ninguém está duvidando do cristianismo deles. Ninguém está duvidando se esses hebreus realmente se converteram. Eles se converteram. Mas o ponto é, vai guardar a sua conversão até o final? Eles estavam prestes a não guardar. Eles estavam sendo tentados a abandonar a sua confissão de fé em Jesus e devotar a sua confiança de volta a Moisés. E ele diz: não, é preciso guardar até o fim.
É aí que tem a conexão com o próximo trecho, porque ele vai dizer: o povo do Êxodo também saiu do Egito, mas todos eles caíram no deserto. Por quê? Porque não guardaram a esperança. Viram maravilhas, viram coisas acontecendo, não foi nas pragas, o mar vermelho foi aberto, codornizes, água brotando das rochas, mas eles começaram a reclamar, murmuraram, e o texto vai dizer: o cadáver deles ficou pelo deserto. Então a fé em Jesus, ela não vale nada. Presta atenção nisso. A fé em Jesus, ela não vai valer de nada se ela acabar antes da linha de chegada. Eu posso ter uma fé gigantesca, eu posso servir a Cristo com integridade, com fidelidade a minha vida inteira, mas se isso acabar antes da chegada, se eu parar de correr, eu posso ser o primeiro na maratona, se eu parar de correr antes de cruzar a linha de chegada, não vai adiantar eu cumprir 99% do trecho em primeiro. O que conta é cruzar lá na frente. Então ele diz: se guardarmos firmes até o fim, até o fim, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então, Moisés foi fiel a Deus? Foi. Por quê? Porque guardou até o fim. Quando Deus falou para ele lá no meio do deserto: você bateu na rocha e eu não mandei você fazer isso, você não vai entrar na terra prometida. Ele não jogou o cajado e falou: então dá licença, então já que eu não vou entrar, não vou fazer mais nada. Ele foi fiel até o fim. Deus falou: sobe lá no monte que você só vai ver a terra, e acabou para você. E ele foi fiel até o fim. E Jesus foi fiel até o fim. Mas já que eu vou morrer mesmo, então... Não. Jesus foi fiel até o fim. Isso retoma o que a gente já falou aqui na semana passada, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A gente precisa se agarrar no que a gente aprende. Mas para se agarrar no que aprende, primeiro precisa aprender. Precisa aprender de Jesus, para ter aonde se agarrar. Senão eu vou ficar procurando onde me agarrar, não vou conseguir achar. Então eu preciso aprender. E preciso me agarrar a isso, para que essa confiança permaneça até o fim e não aconteça no dia em que o Senhor fala assim: olha, chegou a hora da festa. Lembra da parábola, né? Mateus, acho que é capítulo 22. Chegou a hora da festa. Não, agora eu não estou preparado. Não, a gente tem que estar preparado até o fim. Ele vai dar apoio nessa argumentação na próxima mensagem, mas ele vai falar: cuidado com o descaso com as coisas de Deus. Cuidado com a preguiça com as coisas de Deus. Cuidado com o pecado diário, aquele que vem devagarzinho, todo dia um pouquinho. Cuidado com essas coisas. Se a vida cristã que a gente leva perde o brilho, perde o prazer, na verdade é porque Cristo perdeu espaço, né? Não existe vida cristã sem Cristo. Não tem assim: eu amo Deus, mas eu não gosto de nada do que tem a ver com Jesus. Não dá para desassociar. Então, quando a gente não tem amor ou interesse pelas coisas do reino de Deus, na verdade o nosso interesse que morre é por Jesus. Quando não há brilho nas coisas que nós podemos fazer para Deus, é porque Jesus não brilha para nós. Então é importante, já que Jesus é maior do que Moisés, que a gente não se desvie disso, não esqueça disso. Jesus é grande. A comparação entre Jesus e Moisés é feita com base neles, mas ela também observa o povo que eles cuidaram, observa a casa que eles administraram. Jesus é superior a Moisés, e isso é um fator de peso para que a gente mantenha firme a nossa confiança e obediência a Ele. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Fixe os seus pensamentos em Jesus, porque senão eu e você vamos ser tentados
a parar de correr antes de cruzar a linha. E aí, nada disso que nós fizemos vai adiantar de nada. Jesus, como o Ideval falou na aula dominical, Ele vai vir e Ele precisa nos encontrar tentando, andando, caminhando. Você não aguentou mais correr, cansou, anda, mas não para. Não para até você retomar o fôlego e voltar a correr. Jesus é maior. Que Deus nos abençoe.